Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com todos? Que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a família de cada um. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Se você quiser pegar sua Bíblia, se você estiver no celular, no tablet, aonde você estiver, que você possa estar acompanhando, né? Às vezes a sua Bíblia está aí no cantinho do esquecimento, né? Aí aberta, toda empoeirada, às vezes está numa gaveta. Queria convidar você a pegar sua Bíblia para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, né? Que está lá em Marcos, livro Evangelho de São Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Percebe-se, irmãos, que Jesus estava falando acerca da tradição dos anciões. Certa feita, os discípulos, estava para se alimentar e os fariseus, os anciões, os escribas, os saduceus, enfim, estavam procurando algo para questionar Cristo, questionar Jesus. E uma das formas nesse texto que eles questionaram a Jesus é que os discípulos de Jesus estavam se alimentando sem antes lavar as mãos, porque na tradição dos anciões tinha que se purificar, lavar as mãos ali, se limpar para se alimentar. E na verdade até nos nossos dias hoje, há essa cultura de estar lavando as mãos, para se alimentar, porque a gente no dia a dia a gente costuma a pegar várias coisas, às vezes pega em dinheiro, às vezes pega em outras coisas no dia a dia e às vezes até mesmo no trabalho, e aí a gente precisa estar sempre lavando as mãos por causa de bactérias e tudo. Mas aqui o assunto aqui, o foco principal não era esse. O foco principal era questionar a Jesus, era achar algo para acusar Jesus, era achar algo para confrontar Jesus, a natureza de Jesus, aquilo que ele pregava, aquilo que ele dizia ser, aquilo que ele ensinava. Então eles estavam sempre indagando, ou através de palavra, ou através de pensamentos, como certa feita aquele paralítico, quando Jesus estava ali em casa, e a multidão ali chegou e apertando Jesus ali, e eles tentaram passar com um paralítico em uma cama e não viram lugar para passar pelas portas, pela janela. Então eles subiram pelo telhado e abriram a brecha no telhado e desceram a cama pelo telhado. E Jesus, a Bíblia diz, vendo a fé deles, diz: perdoados estão os seus pecados. E aí aqueles fariseus, aquele povo, os anciões que estavam ali, indagaram, o texto diz que indagaram no seu coração, no seu pensamento, quem é esse? Está dizendo agora que está até perdoando pecados. E Jesus, vendo o coração deles, vendo o pensamento deles, diz: para que vocês saibam
que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a este, levanta e anda. E aí aquele homem, né, aquele paralítico, ele levantou e saiu no meio do povo e todos ficaram maravilhados, né? Mas enfim, eles estavam sempre indagando Jesus, estavam sempre questionando Jesus. E aqui eles chegam diante de Jesus e falam: mestre, os seus discípulos não lavam as mãos para se alimentar. E Jesus começa a dizer, né, que a gente, né, não tem costume de lavar um copo, ou a vasilha, ou um jarro, ou um prato. A gente não lava primeiro o interior, né, para depois lavar o interior, né? E aí era acerca disso, e Jesus, vendo eles ali, aquela indagação, Jesus vai falar, porque é do interior, né, que procedem as más coisas. Não é acerca daquilo que entra que contamina o homem. Ou seja, Jesus estava, né, tipo parafraseando, Jesus estava falando por parábola. Jesus estava dizendo: olha, na verdade, né, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai, né? Porque o que entra, né, o nosso corpo, ele faz o trabalho ali e expulsa. Mas na verdade, o que sai, por quê? Porque sai do interior do homem. É do interior do homem, né, que sai os maus pensamentos do coração do homem. E na verdade, irmãos, nós sabemos que a nossa natureza, ela é ruim. Por quê? Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituído, afastado, distante estão da glória de Deus, né? Porque nós sabemos que quando Adão e Eva pecou no jardim, nós vimos ali que assim que eles pecaram, houve ali, né, Deus trouxe ali a sentença para eles, né, para Adão, para Eva, para a serpente, até sobre a terra. Deus, ele agora, nós vemos que a partir daí, os filhos de Adão e Eva, um mata o outro. Caim matou Abel. Depois disso, a gente vê Lameque matando 7 vezes mais do que Caim. Aí já em Gênesis 6, a gente vai ver Deus trazer o dilúvio sobre a terra, né? Por quê? Porque a raiz do pecado. A raiz do pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Só que a palavra de Deus diz, né, em Romanos capítulo 5, que sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Por que nós precisamos de Cristo? Porque nós, por nossa natureza própria, por nossa própria força, por nossa própria vontade, nós não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos, sem Cristo nós não conseguimos, porque a nossa natureza é ruim. O nosso coração, muitos dizem: eu tenho um coração bom. Não, não tem. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, parece que é o verso 9, para não ficar só nas minhas palavras, vai dizer que enganoso é o coração do homem. O coração do homem, ele é enganoso. Ele é mais perverso do que qualquer coisa. Ele é mais perverso do que qualquer coisa. Né? Em Jeremias capítulo 17, é o verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Ele não é só enganoso, mais do que qualquer coisa. Ele é perverso também. Quem o conhecerá? Aí a Bíblia diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Pode abrir aí Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Deus, ele esquadrinha, nosso coração é ruim. Se nós não tivermos Cristo,
Deus ele esquadrinha o nosso coração, o nosso pensamento, e ele vai dar a cada um segundo as suas obras, as suas ações. Segundo as nossas ações. Por que que nós precisamos de Cristo? Por que que nós precisamos andar segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas vontades? É porque o nosso coração é enganoso. Esse negócio de dizermos assim, não, meu irmão, segue o seu coração. Não, meu irmão, não segue o seu coração, ele é enganoso. Ele é perverso. E é mais do que todas as coisas. A Bíblia está dizendo aqui, todas as coisas. Quem o conhecerá? É por isso que o ser humano não consegue sem Jesus. Ele necessita de Jesus. Ele necessita porque a natureza dele o afasta de Deus. Irmãos, olha que eu passei a minha vida, né, em extremo no mundo. Eu trafiquei, eu usava cocaína, irmãos. Eu e os meus colegas cheiravam 250 gramas de cocaína, para quem sabe o que é, muita coisa, numa noite. Né? Nós bebíamos muito, era prostituição, era bagaceira, era bagunça, como diz o maranhense, era bagaceira, era bagunça. Isso, sabe o que eu fiz? Eu só provei para Deus que sozinho eu não conseguia. Até que eu tive um encontro com Jesus, e Jesus mudou a minha história. E eu falo para cada um de vocês, você que acha que depende de uma bebida, né? Muitos dias eu vou beber para esquecer meu problema, outros dias eu vou beber para abrir o apetite, outros dizem, né, que vai fazer as coisas para esquecer. Outro tenta buscar a felicidade, né? Às vezes está depressivo, está opressivo, está cansado, tenta buscar felicidade daquilo que não pode te sustentar. O homem, o ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus. Então a Bíblia diz que o homem, ele ficou distante de Deus. Todos pecaram e distante, Romanos 3:23, distantes estão da glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz que através de Jesus Cristo nós alcançamos salvação. Nós alcançamos salvação, às vezes, né, você pode perguntar o pior homem, a pior mulher que já viveu na face dessa terra. Você é filho de Deus? E ele vai dizer, eu sou filho de Deus. Mas deixa eu falar com você. Deus, ele diz, Jesus diz na sua palavra, né, João capítulo 1, verso de número 11 e 12, perdão, que Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam, os judeus. Mas todos quanto receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Perdão, que crê no nome de Jesus. Então eu quero deixar para você que está cansado, procura estar oprimido, depressivo, que está procurando refúgio nas bebidas, nas drogas, nas prostituições, nas farras. Só Jesus ele pode suprir a sua necessidade. Só Jesus ele pode preencher esse vazio que está na sua alma. Só Jesus. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que estou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua carne, não, para o seu corpo, não, é para a sua alma, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Amém? Que Deus abençoe. Quero orar por você, Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, que aonde esse áudio, esse vídeo alcançar, pessoa que alcançar, meu Deus, que o Senhor possa abençoar grandiosamente. Eu sei que tem pessoas que pensam e acham, Senhor Deus, que tem que viver a vida
porque é novo às vezes, porque é jovem e quer viver a vida dissolutamente nas bagunças, nas farras. E quanto jovem tem perecido por isso, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, Senhor Deus, ir de encontro a esses jovens e, Pai, ensiná-los que a melhor forma de se viver é diante da Tua presença, é diante dos Teus caminhos, é diante do Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que aonde esse vídeo alcançar, que o Senhor possa salvar pessoas, pessoas depressivas, pessoas cansadas, pessoas oprimidas, pessoas, Senhor Deus, que têm pensado em tirar a própria vida, têm pensado em deixar tudo, largar tudo. Meu Deus, que o Senhor possa salvar, meu Deus, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe e lembre-se disso. Só Jesus pode mudar a sua vida, a sua história. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus. A nossa natureza é ruim. Nosso coração é enganoso e perverso. Por isso nós precisamos de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se aí no canal, né, que é muito importante. Né? Compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu gostei, né? O amém, comente aí um amém, glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.